bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma história daquelas aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Gente, a história de hoje eu fiquei bem... Eu não li ela toda, mas quando meu irmão me passa as histórias, ele mais ou menos faz um... Como fala? Eita ferro, tá vendo, gente? Ele faz um resuminho das histórias. Eu falei, não é possível que isso aqui aconteceu. Tudo bem que eu não li a história ainda, não sei como foi o contexto, mas já fiquei nervosa, já fiquei pé da vida, tá? Olha, Jurandis, eles estão cada dia piores. Vou falar isso pra vocês. Bora lá pra história de hoje. Deixe seu joinha, seu comentário, quer mandar sua história, escreve aí pra gente no e-mail que tá passando. E bora lá comigo. Bom... Dani, eu descobri que meu marido estava noivo de outra mulher no dia que ela entrou na minha casa, sorrindo, usando um vestido branco muito elegante, um sapato de salto fino, bolsa cara e perfume de mulher rica. Ela olhou para mim com educação, mas sem intimidade, e disse: "Oi, você trabalha aqui há quanto tempo?" Meu Deus. Naquele segundo eu senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Porque aquela era a minha casa. Aquele homem que estava lá era o meu marido. E aquela mulher era noiva dele. Sim, gente, o marido de Alice estava noivo de uma mulher. Jurandir apareceu logo atrás dela, pálido, sem saber onde colocar as mãos. Eu olhei para ele esperando uma explicação, uma crise de culpa, qualquer coisa que me dissesse que aquilo era um mal-entendido. Mas ele disse: "Alice, você pode..." Eu não tô acreditando nisso. "Alice, você pode pegar uma água pra gente, por favor?" Foi assim que eu descobri que para a mulher com quem ele pretendia se casar, eu não era a esposa dele, mas sim a empregada. Naquele momento eu não gritei, eu não chorei, eu não quebrei nada. Fui na cozinha, peguei uma jarra de água, coloquei sobre a bandeja e fiquei alguns segundos olhando para o reflexo no vidro da janela. Meu cabelo estava preso de qualquer jeito, eu estava com uma camiseta velha, minhas unhas estavam por fazer, eu tinha olheiras profundas e um cansaço que parecia morar no meu rosto há anos. E eu então entendi tudo. Jurandir não queria uma mulher simples. Ele queria que eu fosse simples. Durante anos, ele me convenceu de que salão de beleza era um desperdício de dinheiro. Ele falava pra mim assim: "Alice, pra que gastar dinheiro em salão? Salão não faz milagre." Quando eu falava que eu ia trabalhar, ele sorria com desprezo e falava: "Pra quê? Eu ganho bem, você vai trabalhar pra quê? Pra ganhar um salário, mixaria?" Quando eu dizia que eu queria estudar, empreender, ter o meu próprio dinheiro, ele falava que eu era ingrata. "Tem mulher que sonha com a vida que você tem", Jurandir falava pra mim todo santo dia. E pior, eu acreditava. Eu acreditava que Jurandir me protegia. Mas aquele dia, vendo aquela mulher chique sentada no meu sofá com uma aliança de noivado brilhando na mão, eu percebi que Jurandir nunca quis me proteger. Ele quis me apagar. O nome dela era Verônica. Ela trabalhava numa empresa de importação e exportação, falava 3 idiomas, usava roupas impecáveis e tinha uma postura de quem sabia exatamente quem ela era. Olhando para ela, uma dor cruel me atravessou pelo corpo. Jurandir gostava de mulheres independentes, bonitas, bem cuidadas e bem-sucedidas. Ele só não queria que eu fosse uma delas. Enquanto Verônica tomava água na minha sala, ela falou: "Jurandir..." Eu fiquei até tonta, gente. Enquanto ela tomava água, ela falou: "Para, Alice. Jurandir fala muito bem de você. Diz que você cuida da casa dele há anos." Eu olhei para ele e ele nem teve coragem, gente, de olhar para mim. Naquele instante, alguma coisa morreu dentro de mim. E não foi amor, pois o amor já tinha morrido, faz tempo. Acho que morreu a ilusão. Eu me aproximei de Verônica e perguntei:
Ele disse que eu sou empregada? Ela ficou sem graça. Bom, ele disse que você ajuda na casa. Eu sorri, um sorriso frio, triste, mas firme. Interessante, eu disse, porque meu nome é Alice e eu sou a esposa dele. O silêncio que caiu naquela sala foi mais alto do que qualquer grito. Verônica virou o rosto lentamente para Jurandir. Ele tentou falar, mas a voz dele falhou. E ele disse: Verônica, eu posso explicar. Gente, ele queria explicar para Verônica. Ele não queria explicar para Alice, entendeu? Gente, eu ri. Pela primeira vez em anos, eu ri na cara dele. Eu falei: explica mesmo. Aproveita e explica por que a sua esposa virou empregada dentro da própria casa. Verônica se levantou, o rosto dela estava vermelho. Não de vergonha minha, acho que ela estava com vergonha dele. Ela disse: você é casado? Jurandir começou a dizer que o casamento estava acabado e que a gente vivia separado emocionalmente. Mas eu não queria assinar o divórcio. Gente, sério. Eu ia perder o meu réu primário com esse homem. Eu falei: mentira. Nunca teve divórcio nenhum. Ele nunca me pediu a separação. Ele dormia na minha cama, comia a comida que eu fazia, usava as roupas que eu lavava, ao mesmo tempo planejando uma vida nova, gente, com outra mulher. Naquela noite, Verônica foi embora, nem olhou para trás, e Jurandir ficou. Então, quando a porta fechou, ele mudou. Aquele homem assustado desapareceu, e veio um homem cruel que eu conhecia bem. E ele disse: agora você está satisfeita? Você estragou tudo. E eu encarei e perguntei: estraguei o quê? Ele falou: você podia ter ficado quieta. E foi aí, gente, que a minha alma acordou. Ficar quieta enquanto meu marido apresenta a própria esposa como empregada? Ele bufou como se eu fosse exagerada. Ele disse: Alice, olha pra você. Você acha mesmo que alguém ia acreditar que você é a minha esposa? Aquelas palavras, Dani, me cortaram mais do que qualquer traição. Gente, aquela noite, eu passei a noite inteira acordada. E nem era assim, por amor a ele, não. É que ela ficou tão chocada. Aliás, eu estou chocada com a situação. Ela ficou tão chocada com a situação que ela passou, que ela não conseguiu nem dormir. E ela falou que naquele momento ela teve uma vergonha dela mesmo, crucial, sabe? Porque ela disse: Dani, como eu me permiti chegar nesse ponto? Eu que um dia fui uma mulher cheia de sonhos, eu que queria abrir meu próprio negócio, eu que adorava me arrumar, estudar, sair, viver. Jurandir não me destruiu de uma vez, ele me diminuiu aos poucos. Um comentário aqui, uma crítica ali, uma pitada sobre meu corpo, uma risada sobre as minhas ideias, uma palavra dura quando eu tentava reagir. Até que um dia eu já não era mais Alice, eu era só a mulher do Jurandir. No dia seguinte eu liguei para o meu pai. Eu não contei tudo desde o começo, eu só disse: pai, eu preciso voltar para casa. Ele ficou em silêncio alguns segundos e falou: filha, a porta de casa sempre esteve aberta para você. Quando eu cheguei na casa dele, eu chorei igual uma criança. Eu contei tudo. Da noiva, a mentira, a humilhação, a frase cruel. Meu pai ouviu calado, mas com os olhos cheios de lágrimas. Depois ele segurou a minha mão e disse: agora você tem que lembrar quem você é. Sabe o que me lembrou isso? A mensagem que aquele corredor de Fórmula 1 que tá namorando a Kim Kardashian, esqueci o nome dele agora, ele deixou uma mensagem no dia que o Neymar foi jogar o jogo da Copa. O Neymar até compartilhou. Ele deixou uma mensagem para o Neymar: never forget who you are. Nunca esqueça quem você é. E essa frase é pra gente também, pra gente nunca esquecer quem a gente é, pra gente nunca se deixar de lado e viver do modo que outra pessoa quer que a gente viva. Naquele mesmo mês eu pedi o divórcio. Jurandir riu quando recebeu os papéis e disse: você não vai conseguir se manter sozinha.
Eu olhei para ele e aquele foi meu último olhar como esposa. Talvez eu caia, mas pelo menos eu vou cair tentando. Eu vou andar com minhas próprias pernas. A separação não foi fácil, tá? Ele tentou me humilhar no processo, disse que eu era incapaz, dependente, acomodada. Tentou convencer até conhecidos de que eu era uma interesseira. Mas eu já não tinha medo dele. Eu sempre gostei, Dani, de fazer doces. Quando eu era jovem, eu sonhava em ter uma confeitaria. Jurandir, claro, dizia que aquilo era uma bobagem. Cupcake não paga a conta, ele disse. Pois foi com cupcake que eu comecei. Fiz brigadeiro, bolos simples, tortas, vendia pelo bairro, depois por encomenda e depois pela internet. No começo eu chorava de cansaço na cozinha. Tinha dias que eu achava que eu nem ia conseguir. Mas cada pedido entregue era como eu recuperar um pedaço de mim. Eu também voltei a me cuidar. Não para provar nada para Jurandir, mas porque eu merecia me olhar no espelho e me reconhecer. Cortei o cabelo, fiz as unhas, comprei roupas novas, voltei a estudar gestão, aprendi sobre vendas, atendimento, fornecedores, redes sociais. E a cada passo eu entendia uma verdade dolorosa. Eu nunca tinha sido fraca, eu tinha sido podada. 2 anos depois eu abri a minha primeira confeitaria. Era uma pequena confeitaria, delicada, tinha umas mesas brancas. Dei o nome de Doce Recomeço. No dia da inauguração, meu pai chorou. Ele falou, sua mãe teria orgulho de você. A mãe dela já tinha morrido, tá, gente? Eu chorei também, mas dessa vez não era de dor, era de vitória. Com o tempo, a confeitaria cresceu, vieram funcionários, novos clientes, eventos, encomendas. Depois veio a minha segunda loja e depois a terceira. Um dia, enquanto eu organizava a vitrine de uma da mais nova unidade, eu ouvi uma voz atrás de mim que disse, Alice, meu corpo gelou. Era Jurandir. Ele estava mais velho, abatido, com uma camisa amassada, um olhar que eu nunca tinha visto. Arrependimento. Ele olhou e disse, tudo isso é seu? Eu disse, sim. E ele engoliu. Ele falou, eu sempre soube que você... sempre soube que você ia crescer muito. Eu falei assim, pois é, eu cresci depois que eu parei de acreditar que eu era pequena. Ele baixou a cabeça e disse, eu fui o idiota, eu nem respondi. Algumas verdades, Dani, chegam tarde demais. E ele disse, Verônica me deixou, depois daquele dia ela nunca mais quis falar comigo. Eu senti até pena dele, mas não saudade. Eu falei, ela fez bem. Ele falou, eu nunca te esqueci. Gente, sério, eu ri baixo. Engraçado, né? Porque quando eu estava na sua casa, você fingia que eu era empregada. Ele fechou os olhos com vergonha. Ele falou, desculpa, eu não sei como eu pude fazer aquilo. Eu falei, eu sei. Você achava que eu nunca teria coragem de sair. E ele ficou calado. Então eu olhei para ele com a paz de quem finalmente se pertence. E eu disse, Jurandir, você me perdeu no dia que teve vergonha de mim. Mas eu me encontrei no dia que eu tive vergonha de continuar com você. Me arrepiei. Me arrepiei com essa frase. Vocês escrevam. Escrevam esta frase agora. Jurandir, você me perdeu no dia que teve vergonha de mim. Mas eu me encontrei no dia que eu tive vergonha de continuar com você. Eita, Alice arrasou. Ele saiu sem dizer nada. Bom, eu estava no salão tirando a funcionária, né, tirando um bolo, tava aquele cheiro de bolo da confeitaria. E uma funcionária me chamou para aprovar uma encomenda. Meu celular tocava, eram clientes. Meu pai estava sentado numa mesa tomando café e sorrindo para mim. Naquele instante, Dani, eu entendi que a minha maior vingança nunca foi ficar mais bonita. Nunca foi ficar mais rica ou mais bem-sucedida. A minha maior vingança foi ser dona de mim novamente. Jurandir, ele tinha me apresentado como empregada, mas a vida me devolveu como empresária. Ele tentou me esconder, mas eu floresci, justamente depois que eu saí da sombra dele. Hoje, quando alguém me pergunta como eu consegui recomeçar, eu digo, a humilhação quase me destruiu, mas foi ela que me acordou. Às vezes, a pior dor da nossa vida é apenas o início da nossa libertação. Dani, eu amo seu canal, muito obrigado por fazer parte da minha vida e você tem parte nisso tudo que aconteceu comigo.
Um beijo grande, eu te amo. Ai, gente, para, eu vou chorar. Ai, que lindo, eu amei. Eu amei. Gente, eu quero muito que vocês comecem a mandar histórias assim, sabe, de superação. Amei, amei, sabe? Olha, Alice, eu amei as frases que você falou e eu já falei, né, algumas vezes isso no canal. Quando a gente acaba um relacionamento, eu acho que a nossa maior vingança, igual você, não seria nem vingança, porque às vezes a gente não quer nem se vingar, mas eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é realmente se achar e mostrar quem a gente é de verdade. Porque quantas vezes a gente se anula pra caber no mundo de alguém? Quantas vezes a gente se anula pra ficar com aquele homem, sabe? Eu já me anulei. Você já se anulou. Em algum relacionamento, eu tenho certeza que vocês também já se anularam. E é triste isso. A gente não querer progredir. A gente acreditar, mas ele não quer que eu trabalhe. Ele não quer que eu faça isso. Ele não quer, gente, porque isso é uma maneira que os homens... Alguns homens, né, gente? Que eu não vou dizer que todos os homens também são iguais. Mas alguns homens, eles têm essa maneira pra te manipular. A partir do momento que você não faz nada, vamos falar assim... Porque pra homem, trabalho de casa é nada, tá? Você viu ali o outro chamando a outra de empregada. Vocês me desculpem, mas é assim. A sorte dessa aqui também é que eles não tinham filhos. Então... Mas mesmo se você tem filho, você pode sim, sabe? Dar a volta por cima com os seus filhos e por eles. Principalmente para mostrar a eles, né? Olha, a gente sempre pode dar a volta por cima. A gente sempre pode crescer mais. Não se diminua, gente, para caber no mundo de ninguém. Não se diminua, sério. Eu tenho certeza que vocês... a partir do momento que vocês conhecem alguém, que vocês começam a ter uma relação com alguém, continue com seus planos. Continue com a sua vida, sabe? Eu acho que uma coisa é a nossa vida amorosa, uma coisa é a sua vida profissional. Eu sei que vai chegar uma hora lá na frente que talvez vai tudo se misturar, mas não deixe de ser quem você é. Se você tem sonhos, continue acreditando nos seus sonhos, continue lutando pelos seus sonhos, não deixe que ninguém te diminua. Eu fico imaginando a humilhação que a Alice passou, esse homem, que eu não sei... Ela não contou direito por que essa mulher foi na casa dele, mas talvez ela tenha chegado ali, sei lá, de surpresa, né? O homem falou que era separado, né? Que não tinha ninguém. Então, assim, vocês imaginam a humilhação que a Alice passou, esse cara virar pra ela e falar, essa, né? A mulher perguntar, você trabalha com ele há quanto tempo? Então, provavelmente, ele já tinha falado, não, eu tenho uma empregada que cuida lá da minha casa, cuida de mim. Então, assim, meu Deus, eu não consigo nem imaginar, Alice, o que passou na sua cabeça ali na hora. Mas eu fico muito feliz de você ter dado a volta por cima, de você estar onde você está hoje. E, amiga, daqui, ó, céu é limite, porque foguete, ele anda para cima, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.